Olá, boa noite a todos. Sou Cristiane Vieira. Vou falar do tema do nosso grupo que ficou com Políticas Públicas e Educacionais do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, irei falar um pouco sobre esse governo. Bom, em pensar sobre a educação como ação transformadora na realidade econômica e social do povo brasileiro, é pensar em uma escola do tamanho do Brasil. Esse foi o discurso realizado pelo PT. A ideia do PT era fazer uma escola entre aspas, no sentido mais abrangente, um método de ensino num modelo de educação que fosse para todo o povo brasileiro. Segue então o pensamento de uma escola do tamanho do mundo. O objetivo político era desenvolver os níveis escolares dos estudantes, bem como resgatar a qualidade de ensino. Para garantir o direito à educação previsto por lei, o governo considera algumas diretrizes: democratização do acesso à garantia de permanência, qualidade social da educação, regime de colaboração e democratização da gestão. Bom, democratização do acesso e garantia de permanência. Construir e restaurar a escola existente. Além de construir, garantir que as pessoas permaneçam, restaurar o espaço físico das escolas para conciliar as condições físicas aos alunos. Cuidar do transporte escolar, cuidar da segurança do ir e vir dos alunos, garantir o acesso e permanência nas escolas. Além de garantir que todos vão ter o acesso à escola, garantir sua permanência e fazer pelo qual eles possam passar pelo processo de educação de uma forma satisfatória. Qualidade social da educação. Além de garantir a qualidade da educação, vou ter que garantir a qualidade social dessa educação com que o indivíduo vai aprender para poder ser usado de forma social e não só de forma profissional. Atender aos interesses da população e padrões de excelência. Inclusão social, onde ensina-se que o brasileiro a pensar de forma crítica, pensar em resolução dos problemas. Bom dia, turma. Meu nome é Rafaela. Venho aqui falar sobre as propostas de diferentes níveis e modalidades da educação. Primeiro, vou começar com os ensinos básicos, que é o ensino infantil, fundamental e médio. Então, no ensino infantil, o governo tomou medidas para expandir o atendimento e definir a relação de custo-aluno e qualidade, no qual o aluno sai para um valor para o governo e com esse valor o governo estabelece a noção do controle para estabelecer o padrão de qualidade entre as instituições públicas e privadas, e também foram disponíveis mais creches. No ensino fundamental foi criado um projeto do Bolsa Família com a comprovação que o aluno estaria indo para o colégio. Hoje temos esse Bolsa Família em todos os ensinos básicos, desde o ensino infantil até o final do ensino médio. No ensino médio foram construídas novas escolas, sendo algumas delas técnicas, porque antes da posse do governo Lula, menos de 500 mil estudantes eram matriculados nesse ensino profissionalizante. A partir daí, o governo criou o foco de formar 600 milhões de alunos, adultos e jovens nesse ensino para gerar emprego, trabalho e renda. Tudo isso financiado pelo governo. Agora, saindo do ensino básico e indo para o ensino superior, o Brasil tinha o menor índice de matriculados da América Latina. Para isso, o governo criou medidas como ampliar instituições federais, ter programas de apoio para os alunos, aumentar anualmente mestrado e doutorado em 5%, criaram cotas para negros e para ingressos de escola pública, o ensino EAD para alcançar mais pessoas, iniciação científica e realizar aumento nos salários dos profissionais de educação. No EJA, já tinha registrado mais de 20 milhões de pessoas analfabetas acima de 15 anos antes da posse do governo Lula. Isso foi muito preocupante, então o governo tomou medidas de erradicar em 4 anos o analfabetismo, com o programa Mova Brasil, e também com projetos para as pessoas que trabalhavam. Algumas políticas sociais tomadas pelo governo federal como de sua responsabilidade exigiram, em muitos casos, o estabelecimento de acordos e parcerias com os demais níveis de administração estatal,
sendo que muitas dessas foram implementadas em uma relação direta com os cidadãos assistidos. Na educação, o governo federal desenvolveu programas estabelecendo parcerias com os municípios e com as escolas diretamente, muitas vezes sem a mediação dos estados, consolidando assim um novo modelo de gestão de políticas públicas e sociais. Esse modelo ensejou também, né, o envolvimento de outras instituições na implementação de programas sociais do nível local, né. Esses programas eram as ONGs, né, e organização da sociedade civil de interesse público, né, sindicatos também. O primeiro mandato do presidente Lula foi marcado no campo educacional muito mais pelas permanências do que rupturas em relação ao governo anterior. Foi herdeiro de uma reforma educacional de longo alcance e complexidade, que durante os 2 mandatos do governo que o precedeu, né, que foi o governo FHC, mudou os rumos da educação brasileira no nível básico ao superior, né. Restava esse governo reformar a educação ou conservar e manter as iniciativas anteriores, né. A opção parece ter sido pelo segundo caminho, né, que foi manter as iniciativas anteriores. O governo Lula é o Bolsa Família, criado por meio do decreto 5.209 de 2004, né. A finalidade desse programa era a transferência direta de renda do governo para famílias mais pobres, né, em extrema miséria. Tal programa apresentava-se como reformulação e ampliação do programa Bolsa Escola, criado no governo FHC, né. As principais críticas que foram recebidas, né, diziam respeito ao repasse do dinheiro público, né, direto à população mais carente, como uma política social passiva, incapaz de estimular e desenvolver a autonomia dos assistidos para que alcançassem um nível de dependência, né, e saísse dessa pobreza, né, dessa condição de miséria que eles tinham. Digamos assim, eles deram o peixe, mas não ensinaram essa parcela da sociedade a pescar, né? Ou seja, eles continuavam dependentes, né? É mais ou menos isso que diz essa crítica, né? Dando continuidade aí ao nosso assunto, a descentralização, né, da gestão educacional, né, como podemos ver, o plano de desenvolvimento da educação, mais conhecido também como PDE, constituindo-se na reunião de dezenas de programas, né, que embarcam na educação, né, compreendendo suas etapas e modalidades. A educação superior procura, por meio de parcerias, né, com os municípios, instaurar um regime de colaboração, né, que propicie o desenvolvimento proprietário, né, da educação básica, como podemos ver aí no material abordado. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, criado em 2007, é uma referência desenvolvida nesse governo, para servir do indicador de qualidade da educação. O IDEB mede o desenvolvimento do sistema estabelecendo uma escala que vai de 0 a 10. Bom, também é de extrema importância, né, a fixação da média, né, da média 6, que é o que vemos aí no resumo do estudo. A média 6 a ser alcançada considerando o resultado obtido pelos países de organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico, né? Quando aplicada a metodologia do IDEB em seus
resultados educacionais, 6 foi a nota obtida, né, pelos países desenvolvidos e que ficaram entre os 20 melhores colocados no mundo inteiro. A partir da análise, né, dos indicadores do IDIB, o MEC ofereceu apoio técnico, né, financeiro e entre outras coisas para o município e com índices insuficientes de qualidade de ensino. O aporte de recursos se deu a partir da adesão ao compromisso de todas pela educação e da colaboração no plano de ações, né? Bom, e para finalizar, né, a nossa linha de raciocínio aí e o nosso material abordado, tema, né, o governo federal, né, por meio do Ministério de Educação, busca assim atuar como grande mobilizador de forças internas do Estado, né, e considerando tudo isso, a responsabilidade com a educação básica, né, prioritariamente dos estados e municípios, e a União também cabe a ação supletiva. O MEC tem um ponto importante aí. O MEC procurou promover uma ação política nacional, né, de condução e orientação da educação básica. Sendo assim, encerramos o nosso trabalho.